Tiago, capítulo 4, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. O apóstolo Tiago diz: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a sua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que através dessa porção que nós lemos hoje aqui, o Senhor possa falar à tua igreja, que o Senhor possa nos instruir, ó Pai, no que verdadeiramente significa vida de sabedoria. Você sabe, ó Pai, ouvir e praticar a tua palavra, viver em justiça e retidão diante de Deus e diante também dos nossos irmãos. Que o Senhor possa me usar e o Senhor possa abrir o nosso coração para receber essa palavra em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Tiago já tem nos falado muitas vezes sobre como é a ética no reino, como é o viver de maneira sábia. Sabedoria não é apenas acúmulo de informação. Sabedoria é aprender a viver bem em um mundo caído. Sabedoria é saber ouvir e praticar. Sabedoria é saber aplicar a palavra de Deus corretamente à sua vida, no seu contexto. O apóstolo Tiago já vem nos alertando sobre uma igreja em que determinados comportamentos não são compatíveis com a ética do reino de Deus, com a lei do reino de Deus. Por exemplo, uma igreja que faz acepção de pessoas, prefere o rico do que o pobre, uma igreja onde as pessoas estão acostumadas a fazer guerra, dissensões, facções, uma igreja onde está sempre falando mais, ou seja, não controla a sua própria língua, tem usado a sua língua para emitir juízos, para difamar pessoas. Esse tipo de igreja não é a igreja que Jesus deseja. Antes, nós devemos considerar os mandamentos mais importantes segundo Jesus: amar a Deus e amar ao próximo. Inclusive, nós podemos pensar sobre o que significa esse amar a Deus. Amar a Deus envolve amar ao próximo também. Não tem como você praticar esse segundo mandamento de amar o próximo se você não ama a Deus. Não há como você amar a Deus e desprezar a criação de Deus. Os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus e Deus os ama. Não faz sentido um cristão não amar pessoas. Eu sei que há entre nós pessoas que têm dificuldades com pessoas, não é verdade? Dificuldades de relacionamento, você se sente mal quando você vê muita gente, está perto disso. Eu sei que isso é um problema para muitos de nós, principalmente aqueles que são mais tímidos, não é verdade? No entanto, você foi criado para um relacionamento íntimo com Deus e um relacionamento íntimo também com as criaturas que Deus criou, à sua imagem e semelhança. Nós somos criados para amar. E só é possível amar quando se tem o outro, quando se tem uma outra parte. É por isso que o apóstolo Tiago irá dizer sobre o pecado da língua, que nós já fomos alertados várias vezes aqui, mais uma vez ele enfatiza. No versículo 11, leia aí sua Bíblia comigo. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. O que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é que esse falar mal é um falar mal que você condena o seu irmão, você emite sentença. A ideia de que você não é um legislador, você não é um juiz, está dentro dessa lógica de que os irmãos aqui não poderiam falar mal do irmão emitindo juízos, porque nós não somos juiz, nós não somos legisladores. Há um pecado gravíssimo nesse julgar ou falar mal os irmãos, que é tão grave no meio da igreja, em que muitas vezes tanto o Tiago quanto o apóstolo Paulo vai condenar várias e várias vezes o uso indevido do falar, o uso indevido do comunicar, quando você levanta mau testemunho, quando você acusa falsamente. Lembra de Êxodo, capítulo 20, versículo 16?
onde nós somos instruídos, o nono mandamento: não darás falso testemunho. Em um mundo onde nós temos onde guerras de discursos, guerras de narrativas têm acontecido cada vez mais e mais, nós precisamos nos lembrar de que o falso testemunho ainda é um pecado, e que é um pecado grave, e que tem causado muito mal no mundo, mas também na igreja. Talvez você já tenha sido vítima de uma conversa atravessada, como nós dizemos aqui, uma fofoquinha, algo que é plantado no coração, naquele pequeno grupo, naquela conversinha, e aquilo vai se estendendo, vai tomando proporções gigantescas, como nós já vimos em Tiago. A língua, ela tem o poder de colocar fogo em uma grande floresta, e quando esse fogo já está forte, é difícil de apagar. Quando nós usamos a nossa língua de maneira indevida, nós podemos causar muito mal. Uma coisa que começa pequena pode tomar proporções difíceis de remediar. Nós não somos chamados para isso. Nós não somos chamados para usar a nossa língua, o nosso falar, para amaldiçoar, para subjugar ou até mesmo sentenciar os nossos irmãos. Nossa fala, nossa maneira de falar, de comunicar, ela deve sempre refletir a edificação, o amor ao próximo. Nós precisamos ter esse cuidado. Pense bem sobre o que significa falar, o que Tiago tem dito: vocês não são juízes, vocês que emitem inverdades, vocês que são preconceituosos, vocês que julgam pela aparência. Quando vocês não conseguem controlar a própria língua de vocês, e vocês fazem comentários maldosos a respeito de pessoas, principalmente aquelas pessoas que vocês não conhecem, o que vocês estão fazendo é sentenciando essa pessoa, é criando uma inverdade, um espantalho de uma pessoa. Vocês estão prejudicando não somente a vida dessa pessoa, mas vocês estão prejudicando a própria comunhão cristã. Você precisa perceber esse alerta que Tiago vem fazendo várias e várias vezes, e nós estamos passando por isso aqui mais uma vez. Meu irmão, se você tem escutado essa mensagem, se você tem ouvido esses alertas, Deus não fala a outras pessoas. Talvez você que me escuta aqui falar, talvez eu conheço um irmão ou uma irmã que eles sim são fofoqueiros, eles sim são difamadores, eles gostam de caluniar as pessoas. Essa mensagem é para eles. Que bom que está gravando, eu vou mandar para eles quando acabar o culto. Não pense isso. Essa mensagem é para você. Porque é muito fácil, muito fácil nós nos rendermos a esse tipo de comportamento. Tiago já condenou isso aqui, de como nós não devemos ser amigos do mundo. Os amigos do mundo são aqueles que buscam os seus próprios interesses e não pensam na igreja e nem no propósito de Deus. Ser amigo de Deus é pensar como eu posso usar a minha fala, a minha língua para trazer edificação na igreja, para trazer algo que vai construir, edificar, que vai favorecer o meu irmão. Diferente da palavra diabo, né, ou a palavra diabolos, né, que significa difamador, nós não somos esse tipo de gente. Nós falamos o bem, nós controlamos a nossa língua, nós somos tardios para irar, tardios para emitir juízos. Nós somos misericordiosos, como misericordioso é o nosso Deus. Nós não somos esse tipo de gente que coloca as pessoas em um tribunal, no banco dos réus, nos colocamos superiores a essas pessoas. Lembre, não é sábio ser assim, não é cristão ser assim. Nós precisamos amar as pessoas, principalmente no que tem a ver com falar. Nós precisamos ser observadores da lei, não um tipo de juiz, legislador, alguém que se coloca acima da lei e usa a própria lei ao seu favor contra as pessoas. Lembre-se disso, meus irmãos, versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? Lembre-se, Jesus pode salvar. Jesus pode fazer perecer. E Jesus tem preparado para nós um tempo de misericórdia, onde aquele que se arrepender e crer no Evangelho será salvo, será aceito na Assembleia dos Justos. Pecadores que se arrependem, pecadores que percebem a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua fragilidade e vão diante de Deus
como pecadores, de fato como réus. Mas aquele que poderia emitir juízo, aquele que poderia sentenciar para a destruição, tem dito para essas pessoas: vem, vem e me segue, vem, há um lugar na mesa da comunhão para vocês, há um lugar na família de Deus para vocês, onde os seus pecados serão perdoados, onde os seus pecados serão perdoados e vocês serão aceitos como filhos e filhas de Deus. A doutrina da justificação pela graça é justamente essa doutrina, onde nós, assentados nos bancos dos réus, conscientes dos nossos pecados e da gravidade que eram eles contra Deus, aquele que poderia bater o martelo e dizer condenado, bate o martelo e diz salvo, justo, justificado, aceito, por causa do sacrifício de Cristo, por causa daquilo que Cristo faz por nós, por causa da inocência de Cristo, por causa da perfeição que é Cristo na cruz. Vocês são aceitos diante de mim. Aquele que poderia sentenciar cada um de nós e fazer com que a nossa alma perecesse eternamente no inferno, nos aceita como filhos e filhas amadas. Quem somos nós para dizer às pessoas ou para rotular as pessoas de algo que nós não temos autoridade? Quando nós falamos de maneira indevida, nós nos colocamos no lugar de Deus. E esse falar mal que Tiago está dizendo aqui é quando nós dizemos para as pessoas: não há lugar para você no reino de Deus. Não há salvação. Você é esse tipo de gente mesmo. Olha, pessoal, aquele é o pecador, aquele é o irmão X, ele é a si mesmo, ele não muda. E você, com a sua voz, você começa então a espalhar esse tipo de coisa que a Bíblia tantas vezes condena. Nós somos convidados a ter um olhar de misericórdia, a usar a nossa língua, a usar a nossa palavra, não para sentenciar as pessoas, mas para trazer edificação, trazer para poder semear o evangelho que pode trazer salvação para essas pessoas. Vamos pensar sobre isso. Eu sei que hoje nós estamos atípicos aqui na igreja, mas eu gostaria de pensar algumas aplicações sobre esses 2 versículos que eu li aqui nessa manhã. Falar mal do irmão, primeiramente, é um veneno mortal na comunidade. É sobre isso que o 9º mandamento vai dizer: não dê falso testemunho. E aí, eu uso aqui o Catecismo Maior de Westminster. Eu sei que tem muitos ex-presbiterianos aqui, já estão quase se tornando credo-batista já, não é isso? Glória a Deus, você vê, a gente tem aí um apreço pelos nossos irmãos. O Catecismo Maior, ele fala o seguinte, gostaria da sua atenção porque eu vou ler. Ele diz assim: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Não dê falso testemunho. Os pecados proibidos do 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo. Bem assim a nossa, especialmente em julgamento público. O testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir à causa, causar a força, dar sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, recompensar o mal segundo as suas obras, manter-se tranquilo quando a iniquidade reclama repreensão da nossa parte, falar mal, inverdade, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer. Você tem feito isso, meu irmão? Escarnecer de crente? Escarnecer de irmãos? Vilipediar, censurar temerariamente e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira má e depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamentos ou palavra. Você pensa mal de alguém aqui da igreja? Você pensa mal quanto o irmão crente? Quando ele chega no ambiente, você fecha o seu coração, você diz: eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa é esse tipo de gente. Você cochicha, você fala com o irmão ao lado, você manda lá no WhatsApp: olha, você viu o irmão hoje, a roupa que ele estava? Você viu o que ele fez? Cantou hoje lá, errou a nota, pregou, gaguejou, leu o texto errado. Você é esse tipo de gente?
foi fazer tal coisa, foi compartilhar a palavra no pequeno grupo e meter os pés pelas mãos, você usa desse tipo de linguagem que diminui as pessoas. Pense bem, parece uma coisa tão simples, não é? Mas que causa um mal tão terrível no meio da igreja, que expressa não o amor ao próximo, mas como se nós odiássemos esse tipo de gente. Pense como a nossa palavra, como nós usamos de maneira indevida. Olha, eu queria continuar. Você nega o dom, a graça de Deus, você é esse tipo de gente que agrava as faltas menores, aquela pessoa que quando vê o outro errando, fala, ah lá, ó, ele errou, eu sabia. Ele não era tão perfeito assim. Ela não era tanta mulher de Deus assim. Olha só, errou. Você acentua o erro das pessoas, usa a sua boca para isso. Você, quando você descobre as necessidades, as fraquezas das pessoas, você levanta boatos falsos, você joga isso indevidamente em grupos. Você recebe e acredita em rumores, meus irmãos. Você, quando recebe lá uma fake news no seu WhatsApp, quando você recebe lá um negócio no seu Facebook, no seu Instagram, uma notícia, você é rápido em semear esse tipo de coisa que mais causa destruição no corpo de Cristo do que edificação. Você é esse tipo de gente? Pense sobre essas coisas. O falar mal do irmão é um veneno mortal contra a igreja de Cristo. A Bíblia ela ainda vai dar outras advertências. Provérbios 6, 16 ao 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Tá vendo? Essa última o Senhor abomina. Eu já tive que lidar com essas questões aqui na igreja, infelizmente. De irmãos falando mal de irmãos, de testemunhas falsas entre irmãos. E quando nós chamamos as pessoas para corrigir esse tipo de prática, as pessoas acham exagerado. Mas foi só uma coisa que eu falei. Mas foi uma coisa que a gente estava apenas no nosso grupo. E as pessoas não percebem o veneno que é destilado de dentro da igreja, de dentro da comunidade. E a força que isso tem para causar destruição. Por isso, meu irmão, você precisa estar atento. Essa mensagem é para você. Tome cuidado com a sua língua, com o seu coração. Não busque o mal, mas busque o bem. Use a sua boca, a sua língua, o seu testemunho para a edificação e para a glória de Cristo e não o contrário. Pense sobre o que significa o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa notar aqui é que julgar aqui não é aquela carta mágica do Yu-Gi-Oh! Que você usa quando uma pessoa levanta uma questão pecaminosa no meio da igreja. Não julgueis, meu irmão. Jesus mesmo fala para que nós não venhamos julgar. E aí você fala, e o Tiago também está falando isso. O julgamento aqui não é... A Bíblia não está dizendo para que você não tenha senso crítico, para que não haja disciplina na igreja, tratamento de pecado. Pelo contrário, a igreja é o lugar especial onde os nossos pecados são tratados, onde nós somos disciplinados, corrigidos, onde nós podemos crescer. O julgar que Tiago está usando aqui é um julgar onde nós sentenciamos, nós colocamos um rótulo no nosso irmão e definimos isso como se isso fosse a identidade dele. Não é sobre isso que a Bíblia diz quando nós falamos sobre disciplina na igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai repreender os irmãos de Corinto porque havia um pecado que eles estavam tolerando. Vocês devem lembrar disso, né? Uma pessoa com a sua madrasta tendo relações sexuais e o apóstolo Paulo vai repreender. Como que vocês aturam uma coisa dessa? Alguém poderia levantar a carta mágica? Paulo, não julgueis. Cada um cuida da sua vida. Cada um vive da maneira que quiser. Deixa Deus. Nós não podemos ser... Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Me entenda bem nessa manhã.
você não pode compreender isso. A disciplina bíblica é algo importante, inclusive, já que Tiago está falando contra os pecados do falar mal, trazendo uma disciplina. Você precisa entender o não julgar aqui como não sentenciar as pessoas de maneira indevida, injustamente. Definir o destino dessas pessoas. Ou dizer para as pessoas, olha, não se preocupe, o seu pecado, pode continuar pecando, você está salvo e continua salvo mesmo, que já determinei, já abri os portões do céu para você, fique tranquilo. Ou dizer para essas pessoas, olha, você não tem jeito mais, está condenado, não há nada que você possa fazer, o seu pecado, ele é imperdoável, você não pode fazer esse tipo de gente. Perceba como o apóstolo Tiago vem tratando várias e várias vezes o tema da língua, de como nós não podemos achar normal esse tipo de coisa. Maledicência, dissensões, esses venenos, né, que enfraquecem a igreja e torna ela vulnerável. Nós não somos juízes. Nossos pecados nos colocam nos mesmos lugares. A igreja é um lugar onde nós chegamos até Cristo, entendendo que cada um de nós lutamos contra difíceis inimigos. Cada um de nós olhamos para o nosso próximo como aquele que também tem lutado, combatido. Nós podemos, então, nos apoiar, perceber a nossa fragilidade e nos apoiar, buscar mudança, transformação, buscar crescimento, amadurecimento, buscar santificação. Igreja não é lugar de nós diminuirmos as pessoas, não é lugar de nós difamarmos pessoas, de usar a nossa linguagem, a nossa fala para trazer mais mal. Quantas pessoas chegaram e acharam que a igreja era um lugar seguro, contaram seus pecados, se abriram, foram vulneráveis a outras pessoas, infelizmente acharam aqueles que não conseguiram usar com sabedoria a sua língua e os seus pecados foram expostos de maneira indevida, pessoas criaram histórias e aquelas pessoas que chegaram na igreja procurando um lugar de recomeço, perceberam que a igreja se tornou mais um inimigo a ser vencido. Nós não podemos ser aqui assim na nossa igreja. Nós precisamos entender a importância do que significa andar em comunidade, o que significa verdadeiramente amar a Deus e amar ao próximo, verdadeiramente o que significa andar em edificação e viver como essa comunidade.